Você sabia que, muitas vezes, não é o quanto você ganha, mas como sua mente reage ao dinheiro que determina se você ficará rico ou não? Hoje, vamos falar sobre gatilhos mentais e psicologia do dinheiro, forças invisíveis que influenciam suas decisões todos os dias. E o mais importante, vou mostrar como você pode virar o jogo e usar esses gatilhos a seu favor. Depois de anos estudando finanças e comportamento humano, descobri padrões que mudam tudo. Talvez você já tenha comprado algo apenas porque parecia uma oferta imperdível, ou investido em algo porque todo mundo estava falando. A verdade é que a maioria das decisões financeiras não são lógicas. Elas são emocionais. Nosso cérebro foi programado, ao longo de milhares de anos, para responder a certos estímulos. O problema é que o mercado, a publicidade e até pessoas próximas sabem exatamente como acionar esses gatilhos. O resultado? Compras impulsivas, investimentos ruins e arrependimento. Mas isso não significa que você esteja condenado a cometer os mesmos erros para sempre. Quando você entende a psicologia por trás das decisões, passa a ter controle. E é exatamente isso que vamos fazer a partir de agora. Hoje você vai conhecer 9 gatilhos mentais que afetam diretamente o seu dinheiro. Vamos entender como eles funcionam, como o mercado os usa contra você e, principalmente, como transformá-los em aliados. Se você aplicar o que vai aprender aqui, vai perceber que suas escolhas financeiras se tornarão muito mais estratégicas e conscientes. A mente como maior ativo financeiro. Antes de falarmos dos gatilhos, é fundamental entender que sua mente é seu maior ativo. Ela pode acelerar ou frear completamente sua prosperidade. Veja 2 investidores. Um entra em pânico com quedas e vende no prejuízo. O outro mantém a calma e aproveita para comprar mais barato. A diferença não está na conta bancária, mas na mentalidade. Controlar emoções diante de oscilações, resistir à pressão social e pensar no longo prazo são habilidades que constroem riqueza. Quando você treina sua mente para analisar dados, questionar impulsos e agir com estratégia, você se torna praticamente imune às armadilhas que fazem milhões de pessoas perderem dinheiro todos os dias. E a partir daqui, vamos analisar os gatilhos mais poderosos que moldam seu comportamento. Gatilho da escassez. O gatilho da escassez é um dos mais usados pelo mercado. Funciona assim. Quando algo parece raro ou limitado, nosso cérebro dispara um alerta dizendo: compre agora ou vai perder. Isso é útil na natureza, mas perigoso nas finanças. Promoções com contagem regressiva, lotes limitados de investimento e até IPOs supervalorizados exploram esse gatilho. O problema é que, no impulso, você pode entrar em algo que não faz sentido para seu momento financeiro. Para neutralizar, adote a regra das 24 horas. Ao sentir urgência de comprar ou investir, espere um dia e reavalie. Muitas vezes, a oportunidade imperdível não é tão boa quanto parecia. E isso nos leva a outro gatilho que pode ser ainda mais traiçoeiro: a autoridade. Gatilho da autoridade. Seguimos pessoas que parecem especialistas. Isso é natural, pois economiza tempo e esforço. Mas no dinheiro pode ser fatal. Um guru do mercado ou influenciador pode ter interesses que você desconhece ou simplesmente estar errado. Quando aceitamos uma recomendação sem verificar dados, colocamos nosso patrimônio em risco. A solução é simples. Nunca execute uma decisão financeira com base em uma única fonte. Pesquise, compare opiniões, entenda o contexto. Autoridade não garante acerto e mesmo investidores renomados erram. Respeite o conhecimento dos outros, mas filtre e adapte à sua realidade. Afinal, seu dinheiro é sua responsabilidade. E é aqui que entra outro viés perigoso, que faz a gente acreditar só no que quer ouvir. Viés da confirmação. O viés da confirmação é quando você busca apenas informações que reforçam o que já acredita. Comprou uma ação? Você passa a ignorar notícias ruins sobre ela e valorizar apenas as boas. Isso cria uma bolha de otimismo ou pessimismo que distorce decisões. Para quebrar esse ciclo, busque ativamente opiniões contrárias. Leia análises que discordam de você. Pergunte: o que posso estar ignorando?
Isso amplia sua visão e reduz riscos. O investidor que reconhece esse viés consegue agir de forma mais objetiva. E quando falamos em decisões racionais, precisamos enfrentar outro inimigo poderoso: o desejo pela recompensa imediata. Gatilho da recompensa imediata. Nosso cérebro ama recompensas rápidas. É por isso que preferimos gastar hoje em algo prazeroso do que investir para colher no futuro. O problema é que a riqueza se constrói com adiamento de gratificação. Para treinar isso, crie pequenas metas financeiras com recompensas planejadas. Por exemplo, se atingir um objetivo de poupança, permita-se algo que deseja. Assim, seu cérebro entende que esperar também traz prazer. Essa habilidade muda tudo. Você começa a priorizar o longo prazo sem sentir que está se sacrificando. Mas nem sempre o problema é interno. Às vezes ele vem de fora na comparação com outras pessoas. Comparação social. Vivemos em um mundo onde comparar-se é quase automático. O vizinho troca de carro e você começa a pensar que também precisa. Esse é um dos gatilhos mais caros que existem, pois leva ao consumo para manter uma imagem. Para evitar isso, defina padrões baseados nos seus valores e objetivos, não nos outros. Lembre-se, pessoas podem parecer ricas, mas estarem cheias de dívidas. Quando você se liberta da pressão de impressionar, ganha liberdade para investir no que realmente importa. E falando em insistir no que não vale a pena, chegamos a um gatilho muito comum no mercado: a escalada de compromisso. Gatilho da escalada de compromisso. Esse gatilho acontece quando continuamos colocando dinheiro, tempo ou energia em algo ruim apenas porque já começamos. É o famoso "já investi tanto, não posso parar agora". Isso acontece com negócios fracassados, investimentos ruins e até relacionamentos. O problema é que insistir pode aumentar ainda mais a perda. A saída é definir limites claros antes de entrar. Quanto você está disposto a arriscar e até onde vai? Se o limite for atingido, saia sem olhar para trás. Isso evita que o prejuízo se torne maior. E quando o assunto é negociação, existe outro gatilho que pode distorcer completamente sua percepção de valor: a ancoragem. Viés da ancoragem. A ancoragem ocorre quando o primeiro número que ouvimos se torna referência. Isso acontece ao negociar salário, comprar imóveis ou até avaliar investimentos. Se alguém diz que algo vale 100 mil, mesmo que o valor real seja 80 mil, sua mente continuará usando 100 mil como parâmetro. Para evitar isso, pesquise preços de várias fontes antes de negociar. Entre em qualquer conversa já com números na cabeça. Assim, você reduz o poder da âncora e aumenta sua margem de vantagem. Mas não é só números que influenciam decisões. Histórias também moldam nossas escolhas de forma poderosa. Gatilho da história. Bem contada. Histórias são mais fáceis de lembrar do que dados. Por isso, muitas ofertas financeiras vêm acompanhadas de narrativas emocionantes. Conheça fulano que ficou rico em 6 meses investindo assim. Isso ativa empatia e desejo, mas pode mascarar riscos. Sempre que ouvir uma história, pergunte: onde estão os números? Qual é a taxa de sucesso real? Histórias podem inspirar, mas também enganar. Use-as para aprender, não para decidir. E entendendo todos esses gatilhos, chegamos a uma conclusão: controlar a mente é controlar o dinheiro. Cada decisão financeira que você toma é guiada, consciente ou inconscientemente, por um gatilho mental. Se você não os entende, eles controlam você. Mas a partir de agora, você tem ferramentas para transformar esses gatilhos em aliados. Imagine tomar decisões com clareza, sem cair em armadilhas emocionais. Isso não só aumenta seu patrimônio, como traz paz e segurança. A liberdade financeira não é apenas ter dinheiro, é ter controle sobre si mesmo. E isso começa todos os dias, nas pequenas escolhas. Se este vídeo abriu seus olhos para como a mente influencia o dinheiro, curta, inscreva-se e compartilhe. Comente qual gatilho mais afeta você e como pretende lidar com ele daqui para frente. Isso ajuda a comunidade e aumenta suas chances de aplicar o que aprendeu. A jornada para a liberdade financeira não começa com um investimento, mas com uma mudança de mentalidade. Hoje, você deu esse primeiro passo. Continue caminhando,
aprendendo e ajustando suas decisões. Porque, no fim das contas, riqueza não é só sobre ter mais dinheiro, é sobre ter mais controle sobre a própria vida.